Passou longe. Não. Médico legista. Legista, opa. No sé si trabajaría contigo. No, pero eso sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Acá está lo que les dije. Miren aquí, señores. Acá tenemos lo siguiente. Flexionado sobre el sobre la vejiga. Fondo del saco de Douglas. Pero recuerden que no es realmente su nombre el fondo del saco de Douglas. Su nombre real es fondo de saco vésico, o sea, útero rectal. Útero rectal. Y este fondo de saco anterior es vésico uterino. ¿Por qué la fiesta así? Acá vemos la vagina. Fíjense que la vagina es en sentido oblicuo. Y acá vamos a tener labio menor y labio mayor. Por pregunta de examen. Sí, el surco acá no se ve, pero bueno, acá esto por ahí sería, ¿verdad? Esto por ahí sería. Pero también es una zona que siempre se tiene que avaliar. Separar los labios, no. Eso abrir y oler ahí, se tiene que separar los labios, los pliegues interlabiales. Y acá tenemos, pues también una pregunta que hice en el examen. El labio menor, o creo que fue el labio mayor, no hablemos. Labio mayor. Pero les pregunté qué tipo de tejido era. Si hay que saber anatómico, no es histológico, eso es conocimiento anatómico. Los labios mayores son piel, los labios menores es mucosa. Y hay que entender por qué yo, doctor, tengo que saber la diferencia de epitelio. Porque puede ser que el labio menor sea más prominente que el labio mayor, salga para afuera el labio menor y le traiga con el tiempo incomodidad a la paciente. Porque se empieza a secar y tiene que estar húmedo. Y con el tiempo eso va a producir una transición, intercambio, ¿sí? Un intercambio de epitelio y se va a ir adaptando. Pero hay mujeres que no, por el simple fato de caminar unos kilómetros, unos metros, kilómetros, ya esa zona se volvió totalmente irritada. No sé si esa palabra correcta es irritada. ¿Sí? Entonces por eso es importante entender esto, ¿verdad? Acá esto que tenemos aquí es el cuerpo esponjoso, o sea, el cuerpo cavernoso del clítoris. ¿Cómo se llama esta porción de tejido adiposo aquí? Montes de pubis. Acá está el pubis, aquí es el monte del pubis o monte de Venus. ¿Ok? ¿Están bien? Por lo menos ustedes ya estamos. Hay conocimiento por lo menos de las cosas grandes que uno tiene que saber. Acá tenemos la trompa. ¿Y cómo se llaman estas pequeñas? Fibras. ¿Sí? Se llaman fibras. Y tengo una que llama mayor que todas. Uno que queda es franja. Franja também isso que bueno, utilizan eso como macete. A franja que está mal feita e tem uma mãe maior assim. A franja que foi mal feita. Mas é franja ou franja? Franja. Em português é franja. A franja a gente pode usar como referência para lembrar da franja. Sim, em português não, só pela tradução. Franja. Sim. Pero su nombre es franja, só para vocês terem uma ideia. Sí. Bueno, no quiero que se olviden de esto no quiero que se olviden. Si les pregunto y me dicen, Erika Napeu, les voy a reprobar. Voy a reprobar 1000 veces. Vou desconsiderar todos os outros três. Vou desconsiderar Se não tudo. souber ela. Vou reprovar e vai na sua casa. Então eu não vou pegar. Eu não quero mais ver você. Isso eu não vou pegar. Bueno, pero no se pueden olvidar anteverso. Bueno, y acá está la definición de lo que significa anteverso flexión. Primero, posición en relación a la pelvis ósea, en el centro de la pelvis menor. ¿Sí? Versión es la relación del eje longitudinal y la pelvis. El cuerpo del útero se encuentra en la
anterior, que eso significa anteversión, y el cuello en la pelvis posterior. Acá está el cuello, acá está el cuerpo. Entonces eso es anteversión, ¿sí? Y la flexión es el ángulo que va a tener el de 95 grados. Entonces, anteverso, flexión. Y por eso le dije, ¿dónde se encuentra? En el centro, en anteverso, flexión. Esa es la posición que tú para que recordemos. Bueno. Sí. O senhor falou da fibra também. Ela também poderia ser a fibra ovárica? La fibra ovárica. E o Vorne que você falou também pode ser falado assim também. Não, eu só lembrei disso porque no MOG a professora explicou como fornex anterior e fornex posterior na maquete, né? Na maquete. E caiu na prova prática. Caiu? E pode ser. É o nome dela. É o nome dela, mas para mim é fundo vaginal. Tá. Então fundo. Esta corrida no está errado forte. Porque acá está. Perineum. Perimetrio es peritoneo que recubre. Es el peritoneo. Miometrio es el músculo. Ah, y una cosa que quiero que le pregunten a ustedes. Y esto nunca se tiene que sacar de la cabeza a ustedes, jamás. Porque todos tenemos una mamá, tenemos una tía, tenemos una prima, todo. Mujer que tiene hemorragia después de la menopausia es cáncer de miometrio hasta demostrar lo contrario. No chile en la cabeza eso. Sério? Sí, nunca chile en la cabeza. Mujer en menopausia ya concluida, no aquí está comenzando, menopausia concluida, que presenta sangrado, es cáncer de miometrio hasta demostrar lo contrario. ¿Qué significa eso? Que el 90% probabilidad que sea cáncer. Ese 10% que no sea. Puede ser cualquier otra característica, cualquier otro. Puede ser una congestión vascular, puede ser cualquier cosa. Pero el 90%. Porque o método ele é bem vascularizado, o músculo. Es para demostrar lo contrario. Pero puede aparecer también una hemorragia postmenopausia, puede ser también cáncer de cuello. Porque recuérdense que esto no duele, el cáncer nunca presenta signos, síntomas, solamente va a presentar síntomas lá no estadio ya avanzado. Professor, a minha trisavó, Sí. quando já era bem idosa, teve uma queda, caiu sentada. Ya. Após a queda, ela iniciou um processo de sangramento via vaginal. Sí. E ela não falou a ninguém. Por vergonha na época, ela foi ao médico e faleceu Por ese em motivo. decorrência desse sangramento que se tornou constante. Depois o médico explicou e tal. E isso poderia ter sido um processo de câncer? Que Não. foi mexido devido a uma queda? No, ella talvez teve una ruptura. Una ruptura interna puede producir. Y ese le conllevó a una hemorragia más que por constante le puede haber llevado. Y tal vez por hipovolemia, alguna cosa habrá pasado ahí. A no ser que ella ya tenía una tumoración lá, caiu y el tumor rompeu. Acontece también. Ok, adelante. Bueno, entonces, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta. Y hoy aquí, miren esta imagen, aquí está el peritoneo, va subiendo. Entonces, este es el fondo del saco. Fondo del saco. E eu não sei se tinha explicado para vocês. Na antiguidade, tinha uma manobra que era tocar esse fundo de saco. Sim, o senhor fez o pessoal tocar. Hum? Lá embaixo o pessoal tocou. Na mão. Como assim? Eu não sei o que ele estava tentando ver se ele conseguia tocar no fundo do saco. Ah, sim. Não, mas esse é no homem. Esse é no homem. Lembra.
Se era fundo de saco anterior. Mas eu não sei se tinha falado para vocês. Na antiguidade, os médicos, imaginem, tinha suspeita de gravidez ectópica. E sempre vai parar no fundo de saco. Tudo que cai lá vai parar, porque é a parte mais funda, né? Então os médicos, eles já tinham suspeita, mas para corroborar, ele fazia uma manobra que mexia no fundo de saco de Douglas. E fazia gritar a mulher, fazia chorar de dor. Nossa. Hoje em dia isso já não se hace. E está no livro, está descrito. El grito de Douglas. É assim, ele fazia o tato vaginal, mexia lá no fundo, na cara posterior, e a mulher gritava de dor. A mesma coisa acontece hoje em dia. Uma pessoa com peritonitis, você começa a mexer assim, tudo duro, a pele todo dói. Dói tudo, e a dor é intensa. Por isso é que quando você avalia um paciente, para entender, só para entender melhor, por isso é que quando você avalia um paciente com dor abdominal, você não mexe no abdômen dele. Faz todas as manobras e por último você começa a fazer a palpação. Porque o médico sempre, imagino que algum de vocês já foi consultar por dor abdominal e o doutor começou a apertar assim, né? E você nunca vai ter que fazer isso se o problema é abdominal. Tem que fazer todas as outras coisas, auscultar, palpação superficial, percussão, mas nunca palpação profunda. Porque você produz dor dela e aí já o paciente não colabora. Então, dicas que vocês têm que lembrar daqui para frente, ¿verdad? Bueno, y acá está. Medios de fijación del útero. Si nosotros le preguntamos a ustedes cuáles son los medios de fijación del útero, esto, citan, y ya está. Porque no es una prueba escrita, no es una prueba de definición, es una prueba de conocimiento. Directamente citan peritoneo, ligamentos, inserción vaginal y piso pelviano, que es la parte principal, ¿sí? El cuello útero se apoya sobre el músculo elevador del ano. Esto, acá está. No, la verdad, sí, acá tenemos el peritoneo que envuelve ella. ¿Esto sería borde lateral o cara anterior? Para ver si nos estamos ubicando. ¿Este es cara anterior o borde lateral? ¿Borde lateral? Borde lateral. Borde lateral, porque el corte está agitado. Pues a gente está vendo a metade direita dela. Si cortamos aquí, estamos olhando assim. Essa é uma vista anterior. Essa é uma vista, seria a bexiga y esa sería una vista anterior, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con el peritoneo? El peritoneo no cobre ela no borde lateral. Y en un medio de un peritoneo que va a pasar a arteria uterina. Recuérdense bien de eso. Bueno, voy pasando eso aquí. Después a gente vai ter os ligamentos, ligamento redondo. Esto no se tiene que olvidar. El ligamento redondo existe en varias partes del cuerpo, pero el ligamento redondo del útero es la que sale por el conducto inguinal en la mujer. ¿Sí? En el hombre, que sale por el conducto inguinal, el cordón espermático. No se olviden de estas cosas porque son preguntas muy grandes que tienen que saber. Entonces, ligamento redondo del útero atraviesa el conducto inguinal. En la mujer, lógicamente, acá. El cordón espermático atraviesa el conducto inguinal en el hombre. ¿Dónde termina el ligamento redondo? Sai para fora y termina lá no monte do pubis, o no monte de Venus. Ela sai por fora. Entonces, vamos a supor que algún día ela rompeu. Prolapso. Caiu. Vamos a supor, é difícil que aconteça. Que ela rompa. O prolapso uterino é mais comum de qualquer coisa. O que mais comum que tem em pessoas adultas. Mas vamos supor que o ligamento rompeu com alguma coisa da vida. Então você tem que fazer o mesmo trajeto dela e ligar ela para fora. Porque não tem outro lugar onde você vai ligar ela. Não pode ligar em órgão. Então você segue o mesmo trajeto dela, tira por fora e pum, liga aqui no monte do pubis. Entenderam? Então ela sai do útero, ela está ligada no útero, sai do útero, faz uma volta assim pelo conduto inguinal e sai para fora do abdômen.
ficou embaixo da pele. Ou seja, se eu cortar aqui e começar a procurar na mulher aqui, embaixo do tecido, eu vou achar o ligamento dele, porque ele sai para fora. Bom, então é isso. Depois, esse ligamento aqui não tem que esquecer. Olhem aqui. Isso aqui é muito interessante. Não sei se é difícil que a maioria entenda, né? Mas esse mesmo princípio, do mesmo jeito, várias estruturas utilizam essa disposição aqui. Essa que está aqui no meio seria o útero, ok? Ela vai ter ligamentos nas laterais e vai ter na parte anterior e posterior. Ou seja, esse ligamento, ela está bem no meio. Esse ligamento que está aqui, ela está segurando quando ela vai para trás. Segurou ela. Esse ligamento aqui está segurando quando ela vai para frente. E essas laterais, ela controlou assim. Elas esticadas todas, ela fica bem no meio. A mesma coisa que essa antena bem alta que utilizam cordas. Não sei, hoje em dia acho que não tem mais dessas. Antigamente na internet, para você ter internet, você tinha que pagar uma torre assim, e lá em cima ficava um receptor. Sim. E eles tinham cabos assim. O mesmo princípio é esse aqui. Esses cabos que sostiam ela para não cair para frente e para trás, do mesmo jeito tem aqui. E o ligamento redondo que saía, que está segurando ela assim. Então, quando elas rompem tudo, o útero cai. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama esto? Olhem o nome. Está entre o útero e a bexiga, vesículo uterino. Está entre o útero e o sacro, sacro uterino. ¿Sí? Está ligado a las arterias lumbares, úteros lumbares, y estos transversos que van a la pared de la pelvis, que se llama ligamento transverso de Mackendorf. Las laterales se llaman de Mackendorf. Entonces, todo esto son los ligamentos que vamos a tener. Entonces, si se les pregunta medio de fijación del útero, peritoneo, ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos? Ahí hablan de vesículo uterino, recto uterino, ligamento de Mackendorf y útero sacro. Ahí tenés toditos tus ligamentos. Ligamento redondo del útero también. Piso pélvico. ¿Sí? Eso también. ¿Cómo? Y la inserción vaginal. Todo eso son los medios de fijación del útero. Ustedes citaron de esa manera, 70% del útero ya está falado. 70% del útero ya está falado. Inserción vaginal tenemos aquí. Las relaciones generalmente no se preguntan. Se puede preguntar básicamente qué se encuentra por delante, qué se encuentra por detrás y qué se encuentra en la lateral. Por delante vejiga, por detrás recto, en la lateral trompa, arriba intestino delgado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque puede comprometer cuando se hincha, cuando crece de tamaño, puede comprometer a una de esas estructuras. ¿Y cómo está vascularizada? Por la arteria uterina. ¿Que nace de dónde? De la arteria ilíaca. Aonde? Ilíaca interna. Ilíaca. Ahí acabó. Ahí terminó lo que describieron de esa manera y ya. ¿Cómo? Describieron de esa manera y ahí terminó el examen de ustedes. Professor, você faz parecer tão fácil. O quê? Tão fácil. Você faz parecer tão fácil. E é assim a prova. É assim a prova. O professor, quando tem 40, 45, 70 alunos para avaliar, esse enrolo que tem aí, enrolar, indica que é desconhecimento. Por isso eu sempre falo para vocês, no dia da prova você vai primeiro apresenta tudo, não só em anatomia, em todas, você sempre tem que fazer a apresentação, a definição, depois começar a falar de todas. Sua prova pode acabar em 3 minutos, pode, não significa que você foi ruim. O professor talvez fique assim olhando na hora, estudou, muito, ele já falou tudo, e acabou a prova, não tem mais nada para perguntar. Já aconteceu muitas vezes.
Janeiro. E vai ser a mesma coisa da outra vez? A gente teve um tempo para anotar Esse e é depois Você fala vai o ter seu. tempo para anotar, então Uhum, é. dá pra aprovar. E qual vai ser o assunto? Meu Deus. Meu Deus. Não, eu não entendi, velho. Eu não- É a Bonila. Foram 60 temas. Ah, entendi. Não, eu não estava na primeira aula. E agora nessa aula não foi falar. Sim, la bolilla pasada. Ah, Essa bolilla aqui já foi mandada no grupo. Já tô com ela. Sim, e vão ser 60? 60 que sim, são 60 bolillas. Ah, entendi. São 60 temas. Ah, É, 60 temas, são não 15 bolilla, bolillas. bolilla. São 15 bolillas. Sí, esto retraigo. Son 15 bolillas y son 60 temas. O sea, así, voy a mostrar para ustedes ahora para ustedes tener una idea. Acá, en esto. Porque justamente yo le hice una pregunta de dónde nace la arteria uterina en el estómago. Y miren, no nace de la aorta, no nace de la aorta. En la aorta, lo que nace de la aorta es la ovárica. La ovárica nace da aorta. As gonadal sai assim, mas a uterina sai lá embaixo da ilha interna. Nossa, eu coloquei. Eu também. Aí minha interna, depois eu não sei porque deu uma luz na minha cabeça. Aí eu falei, não, aí na hora aí eu me confundi. Aí eu fiz até o desenho, nem sei se eu apaguei o desenho. Entonces, nos viene, es para vocês lembrarem também. Porque eu vou explicar para vocês. Quando você faz sua prova do que você estudou e você sabe que depois o professor fez a correção e você lembra que errou lá, você nunca mais esquece disso. Já fica na sua cabeça. Como é? Não precisa traumatizar o aluno, né? Eu vi. Não, isso já fica na sua cabeça. Porque, vou explicar para vocês, eu também fui aluno uma vez. Não foi mentira não que escreveram o túnel do Carlos. A gente acredita tudo. Bueno, aquí, la arteria uterina nace de la arteria ilíaca interna. Al que le cae esto les voy a preguntar sí o sí le voy a preguntar. Porque son dos preguntas que le dije, arte versus flexión y la arteria uterina. Esta es la principal. Esta va a ser la principal. ¿Tenemos la arteria ovárica? Sí. ¿Tenemos la arteria del ligamento redondo? Sí. Pero la uterina es la principal. Esta es la que va a llevar más flujo sanguíneo. Y esta arteria uterina es la que va a hacer esas ondulaciones, las sinuosidades. Ella es la que va a hacer. Bueno, ¿cuáles son las ramas terminales de esta arteria uterina? Son tres. Nosotros no vamos a profundizar a no ser que les caiga arteria uterina para describir, pero ramas colaterales son tres y ramas terminales son dos. ¿Cuáles son las ramas colaterales? La vesical, porque la arteria uterina también vasculariza a vejiga, también vasculariza a vagina y también tiene estas ramas helicinas, que son esas aquí, que entran en la profundidad del útero. Porque ela não só vai vascularizar aqui, ela tem que vascularizar também na frente e por trás, né? Então essas helicinas aqui vão fechar o corpo. Ou seja, elas estão subindo aqui e ela vai mandar lá na frente para a bexiga. Sim? As ramas helicinas que vão ficar em volta dela e as outras que vão na vagina. Então a arteria uterina tem uma ramificação ampla. E as ramas terminais dela que vai ser tubárica, que o nome já está falando, que vai para a trompa, e a rama que vai para o ovário. Aqui está a artéria uterina, essa está indo em direção para baixo. O que fica embaixo do útero? Vagina. O útero está aqui, o que está embaixo do útero? Vagina. Vagina. Então ela está indo para a vagina. Se tem uma rama que está indo para frente, o que tem na frente do útero? Ah, A bexiga. bexiga, então vesical. Está subindo, vai uma aqui. Está indo aqui. Então vai ser tubário. E aqui? E aqui está vindo o que vocês escreveram na prova. Aqui vem da aorta. Aqui está descendo a ovárica. Que também vai dar uma tubárica. Que vai a mostrar aqui. Então, esta es la vascularización. Mayor del 90% de la vascularización. Acá tenemos.
ilíaca, interna, no, es de la ilíaca. Arteria uterina, arteria tubárica y arteria ovárica. Las venas es un plexo. Cuando hablamos de plexo significa que tiene varias venas. Vamos a tener plexo venoso uterino, plexo venoso vaginal. ¿Dónde va el plexo venoso? A la vena ilíaca. ¿Ok? Bueno, inervación, va a estar formada por el plexo hipogástrico inferior. Está muy inervada, pero la zona más inervada es la zona de la vulva. Recuerden. Ahora también, como les dije al comienzo, esto es resto embrionario. Esto no se pregunta porque es algo muy difícil de encontrar, que es el óforo, paraóforo y apéndice vesicular. Esto anteriormente se preguntaba todito, pero no tiene relevancia porque no se ve. Resto embrionarios. Anteriormente, desde hace cuestión de 15 años atrás para hoy en día, la anatomía ya no. Anteriormente el profesor de anatomía quería que el alumno salga siendo anatomista y tenía que saber todas las partes del libro. Hoy en día ya no. De nada te sirve dominar el libro, porque hay muchas cosas que no ves, pero tenés que saber cosas que siempre están. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí recordarme de estos restos embrionarios, epoóforo, paraóforo, todo lo que está? Y son restos, o sea, restos embrionarios, ya no tienen funcionalidad. Pero que mi alumno salga dominando estos restos embrionarios y no sabe de dónde viene la arteria, la vascularización, eso es preocupante. Le voy a atropellar a mi alumno si le encuentro yo por la calle. Le voy a ver, ¿qué es eso? Pasa encima de él. No, pero en serio, por eso yo con usted, no es que yo no quiero dar, es que yo procuro que mis alumnos, porque con 8 años de docencia, yo fui olhando qué funcionó para el alumno y qué no funcionó para el alumno. Yo pasaba a tomar un reto. Eu era un discípulo de un profesor y yo pasaba información. Y meus alunos só aprendiam as coisas que não prestavam, que não iam servir. Entonces, por eso yo siempre voy enfocando con ustedes lo que sí va a funcionar. Luego tenemos este ligamento, el ancho, es el más grande de todo. Fija en la lateral del útero. Es un medio de fijación muy amplio. En medio de ella vamos a encontrar aquí el ligamento redondo. Miren el ovario, ¿sí? Y vamos a encontrar la trompa. O sea, ella va a pasar encima de él. Ella es un ligamento bien comprido. Ancho es largo para vocês, ¿verdad? Vamos a supor que, para ter uma ideia, para entender melhor como ela é. Vamos supor que eu peguei essas cadeiras e eu vou botar uma manta em cima dela assim. E ela vai vir assim, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer assim. Ela fica em volta de todas. Então, aqui, tá vendo? Ela está cobrindo ligamento redondo, trompa e ovário. Tipo, uma manta que foi jogada em cima dela. Então ela prende tudo, e por isso o ligamento ancho é o meio de fixação bem ampla que ela tem. Lá dá para ver essa imagem, aqui não dá para entender bem, mas lá dá para entender melhor. Bueno, yo creo que con esto prácticamente, sí, y ahí terminamos lo que es útero, ¿verdad? Un contenido de esa bolilla.